O que um mapa tem a ver com uma sentença de um juiz? Bom, parece que tem tudo a ver. Hoje a gente vai entender por que, para se tornar um grande jurista, primeiro é preciso ser um bom cartógrafo, um bom leitor de mapas do poder. Se o curso de Direito está só começando, pode ter certeza, essa aqui é a bússola que vai guiar a sua jornada. Ok, vamos começar com a ideia central que amarra toda a nossa conversa. Pensa assim, a ciência política é como se fosse um grande mapa de todo o cenário político, sabe? E a teoria do Estado, bom, ela é a ferramenta de zoom. É o que nos permite focar com uma precisão quase cirúrgica numa região específica e muito, muito importante desse mapa, o próprio Estado. E aqui, a gente vê essa relação de forma bem clara. É como uma dança entre os dois campos. De um lado, a gente tem a visão panorâmica, o mapa completo. Do outro, o close-up, o detalhe. E qual é o ponto? Sem o mapa, a gente não entende o contexto geral. E sem o zoom, a gente perde os detalhes cruciais. Para quem estuda direito, dominar essas duas visões não é um luxo, é uma necessidade. É aí que as leis realmente ganham vida. Mas olha que interessante. Esse mapa da política nem sempre existiu como uma disciplina separada. Ele teve que literalmente lutar para conquistar o seu próprio território, se separando do campo do direito, que foi onde tudo começou. E como a gente pode ver, essa separação não foi algo que aconteceu da noite para o dia. Foi uma verdadeira jornada de independência. Começou lá na França, passou pela Alemanha, até chegar aqui no Brasil. Passo a passo. A ciência política foi declarando sua autonomia, sabe? Deixou de ser só um capítulo nos livros de direito para se tornar uma ciência, com suas próprias perguntas, suas próprias ferramentas. Então, vamos em frente, vamos ver como esse novo mapa nos ajuda a entender a paisagem tão complexa do poder. E para isso, a gente vai ter a ajuda de um gigante do pensamento, o italiano Norberto Bobbio. O ponto de partida do Bobbio é essa divisão clássica, que funciona quase como se fossem duas caixas. De um lado, a caixa do público, que é onde está o Estado, os assuntos de interesse de todo mundo. Do outro, a caixa do privado, onde estamos nós, os indivíduos, com nossos interesses particulares. Praticamente todo o pensamento político moderno se equilibra nessa balança, né? Só que isso já levanta uma pergunta bem espinhosa. Se uma coisa está na caixa do público, isso garante que ela vai estar sempre ali, visível para todo mundo, sob a luz do sol? A resposta? Bem, ela não é tão simples assim não. E é aqui que o Bobbio joga uma luz sobre um conceito fundamental, os arcana imperii, que a gente pode traduzir como os segredos do poder. Ele mostra que sim, certas ações do Estado são, de propósito, mantidas em segredo, longe dos nossos olhos, seja por estratégia ou por segurança. Então, a grande sacada aqui é entender que o poder tem, na verdade, duas faces. Tem uma face pública, aberta, que opera à luz do dia. Pensa, por exemplo, nas decisões que são votadas abertamente no Congresso. Mas tem também uma face oculta, secreta, que opera nos bastidores, em salas fechadas. Uma é o governo que a gente vê, a outra é o governo que a gente não vê. E é justamente essa dimensão oculta, esse poder que age nas sombras, que se tornou um dos maiores desafios para as democracias de hoje. Entender isso é crucial para a gente conseguir navegar nesse mapa político tão traiçoeiro do mundo atual. O livro Como as Democracias Morrem, de dois autores chamados Levitsky e Ziblatt, traz uma tese muito forte. Eles dizem que as maiores ameaças hoje em dia não vêm mais de golpes militares, com tanques na rua. Vêm de líderes eleitos que usam as próprias regras do jogo democrático para, pouco a pouco, subverter o sistema por dentro. E atenção a este ponto, porque ele é crucial. O maior perigo não está no ataque às leis escritas, mas sim às regras não escritas. Coisas como a tolerância mútua entre adversários, a moderação, o respeito pelas instituições, elas são como as vigas invisíveis que sustentam o prédio da democracia. Quando essas vigas são atacadas, a estrutura toda começa a balançar, mesmo que a fachada, a parte legal, ainda pareça de pé. E tudo isso nos traz de volta para a nossa pergunta inicial. O que isso tudo tem a ver com quem está estudando direito? Por que esse mapa do poder é uma ferramenta que não dá para dispensar? Porque é o seguinte, se a gente enxerga a lei só como um texto frio, a gente perde o principal. A gente não vê como ela é usada na prática, quem se beneficia dela, qual poder ela está reforçando ou desafiando. No fim das contas, a lei é um instrumento nesse grande jogo político. Sem esse mapa do poder, o direito vira só um amontoado de regras soltas, um conjunto de comandos abstratos, sem nenhuma conexão com a sociedade que ele deveria servir. É como tentar andar numa cidade gigante, tendo só uma lista com o nome das ruas, mas sem um mapa para mostrar como elas se conectam.
Não funciona. E para fechar, eu deixo 3 perguntas para a gente pensar. Primeiro, como será que as regras não escritas do poder acabam influenciando a decisão de um tribunal? Segundo, será que um juiz consegue aplicar a lei de forma totalmente neutra, sem entender quem é que manda, quem detém o poder na sociedade? E por último, de que forma a erosão da democracia pode começar dentro do próprio sistema jurídico? Porque no fim do dia, entender esse mapa não é só um exercício de faculdade, é o que diferencia um mero leitor de leis de um verdadeiro jurista.